Tem muito negócio hoje que o cliente ele até está satisfeito, só que mesmo assim ele não volta para comprar. E aí a primeira coisa que a gente pensa é: o problema é a concorrência ou será que é o meu preço? E aqui entra uma verdade desconfortável. Tem o cliente que ele te dá a nota 10 e já decidiu que ele não vai voltar. E eu aposto todas as minhas fichas aqui que você já deixou de ir no lugar que você gostava, mas que começou a te cansar de alguma forma. Como aquele mercadinho do bairro que você frequentava, ele não era ruim, mas começou a faltar algum produto, a fila começou a ficar mais lenta e quando abriu outro mercado perto da tua casa, você simplesmente migrou para ele. Sem reclamação, você simplesmente sumiu. E esse é o churn mais perigoso que existe. Não é aquele cliente que tá brabo, é o cliente que ele é educado, ele não incomoda, mas é aquele que é o primeiro a sumir. E os teus clientes, eles fazem isso o tempo todo. E é aqui que mora uma grande armadilha. Porque a maioria dos negócios só pergunta para o cliente quando é tarde. Quando ele responde à pesquisa, muitas vezes ele já foi embora emocionalmente. A nota vem depois da decisão. E neste vídeo aqui você vai entender por que a maioria mede errado isso, como que a gente percebe quando o cliente já saiu do nosso negócio e o que a gente faz para virar esse jogo. Eu sou a Lai do canal Lai Descomplica e aqui eu falo de venda sem mimimi. Eu já quero começar explicando uma coisa aqui. Tem muita gente que complica a pesquisa NPS, que é o Net Promoter Score. Traduzindo para o nosso português claro, é a pontuação líquida de promotores, ou seja, quantos dos meus clientes são os meus vendedores. Pensa num restaurante. Tem cliente que vai lá, come, paga, vai embora. Não reclama, mas também não volta. Esse é aquele neutro. Agora tem aquele cliente que sai reclamando, fala mal no grupo da família, avalia no Google, TikTok, Instagram, diz que não volta nunca mais. Esse aí é o teu detrator. E tem aquele cliente que sai fotografando o prato, marca todo mundo no Instagram dizendo: vocês precisam ir conhecer esse lugar. Esse é o teu promotor. Até aqui tá tudo entendido. O problema é usar essa pesquisa NPS como foto, quando na verdade deveria ser um filme. O NPS ele mede quanto da tua base tá vendendo para ti de graça versus quanto tá afastando o cliente. Simples assim. Mas aqui que tá o problema. O NPS nasceu de uma pergunta estratégica. Esse cliente recomendaria a minha empresa? Só que a gente transformou num formulário da nota de 0 a 10 que chega depois que tudo aconteceu com o cliente. E aí a gente vira um colecionador de nota. Aí fica feliz quando vê um 9, fica triste quando vê um 6, mas não faz nada com isso. A vida segue, mas a gente sabe que tem que melhorar. Ter um NPS sem a gente saber analisar é a mesma coisa que tu ter um exame de sangue na mão e não saber ler os índices ali. Você vê que a glicose está alta, mas não muda a dieta, não muda a rotina, só olha para o papel ali e pensa: interessante, preciso fazer algo para mudar. E o resultado, o teu negócio adoece. A experiência ela nunca vai acontecer lá no final, ela acontece durante, por isso se chama a jornada do teu cliente dentro do negócio. E aqui vale para qualquer tamanho de negócio, hein? Já aproveita e já te inscreve aqui no canal, porque aqui eu não falo de atendimento manual, nem de métrica bonitinha para apresentação. Eu falo sim do que acontece na vida real, no balcão, no WhatsApp, na venda do dia a dia. E agora vamos seguir porque tem muita coisa importante aqui ainda. E eu vou contar um caso que mudou a forma que eu via o NPS e também pode mudar a tua. Eu atendi uma microempreendedora que ela tinha uma média de 9,2 e ela estava muito feliz, comemorava no Instagram, olhava o NPS, gente, estamos arrasando aqui. Só tinha um problema, o faturamento estava caindo. E aí ela me procurou, a gente começou a conversar, não entendo, o cliente adora o que eu faço, mas ele não está ali comprando de novo. Daí a gente resolveu analisar na raiz, nos comentários, entender o qualitativo não é só número. E foi aí que veio aquele choque mesmo. Os clientes eles davam 10 para o produto, mas 0 para a entrega. Eles amavam o que recebiam, mas detestavam a ansiedade de esperar. E aí acabavam dando 10 para ajudar a dona, que era muito querida, muito gente boa, mas compravam do concorrente na vez seguinte para não ter esse estresse. E essa empreendedora não era uma colecionadora de notas, ela estava refém delas. Achava que o 9,2 significava sucesso, mas o cliente tinha decidido: eu gosto, mas eu vou voltar. E esse é o grande problema. Normalmente a gente quer saber a nota, mas não quer saber o porquê. Se a gente só olha o faturamento, a gente está olhando ali só para o passado. Agora, quando a gente olha um NPS estratégico, a gente olha para o nosso futuro.
O preço de não olhar para a experiência não é a reclamação, é o silêncio do nosso cliente. E um negócio pequeno, por vezes, ele não tem um sistema de CRM, por vezes mal tem uma equipe ainda. Mas como é que a gente faz isso? O primeiro passo é não complicar. Usa o que você tem, pergunta no WhatsApp, cria um Google Forms ou até no balcão ali no dia a dia com os clientes. Mas faça perguntas com intenção. E o primeiro ponto, a nota que você ganha, o número, é o teu termômetro. Ele vai te dar uma temperatura geral do teu negócio. O porquê é onde está o teu próximo faturamento ou continuar no erro. Essa pergunta separa o colecionador de notas de quem é estrategista no negócio. E a permissão para contatar essa pessoa. Posso te ligar para eu entender melhor o porquê você nos avaliou desse jeito? Por que você não nos indicaria? Aqui você mostra que o teu atendimento é relacionamento. E relacionamento ele nunca vai ser automático. Mas tem uma coisa que é ainda mais simples e que você pode começar a fazer hoje mesmo. Toda vez que você atender um cliente, se faça 3 perguntas. Esse cliente, ele voltaria sem eu incentivar, sem eu precisar ficar dando cupom, sem eu precisar ficar dando promoção, sem eu forçar ali a venda? Se a resposta for um não sei ou acho que não, você tem um problema de experiência aí e não é do teu preço. Pergunta 2. Ele te indicaria espontaneamente? Ou só se você pedisse ali com insistência? Ah, já que você insistiu aí eu até indico. Ou então, cara, você precisa conhecer esse lugar. A primeira é gentileza, agora a segunda é lealdade contigo. E a terceira pergunta é saber se você facilitou ou complicou a vida do cliente. Mesmo que você tenha entregue o produto, porque entregar não é só o suficiente. Como você entregou importa tanto quanto o que você entregou. E essas 3 perguntas vão te levar para um lugar que o formulário de NPS não vai te levar. Você descobre antes que o teu cliente queira sair, você antecipa onde está ocorrendo algum problema ali. E você para de depender somente da entrada de novos clientes. E o melhor, isso aí é NPS na prática, sem planilha e sem sistema. É só você prestando atenção de verdade no teu cliente. Tá, então entendi, é só perguntar. Só que a verdade é que perguntar errado é pior do que não perguntar. Se você pergunta e ignora, você quebra a confiança do cliente. Agora, se você faz a pergunta na hora errada, acaba irritando e a resposta vem de qualquer jeito. E se você está ali colecionando só as notas sem agir, cria a ilusão de que está cuidando do cliente, mas não está fazendo nada. E é por isso que eu falo tanto nos meus treinamentos da cultura do cliente, de entender nas entrelinhas, de entender, de saber o que teu concorrente está ignorando, porque no final das contas, não adianta ter ferramenta bonita se você não sabe o que e por que perguntar, quando perguntar, como é que a gente transforma uma resposta em ação. Esse tem que ter método e tem que ter prática. E é isso que separa quem sobrevive de quem está crescendo aos poucos ali de verdade. E normalmente são 2 problemas: falta de treinamento e excesso de discurso bonito. Porque você pode ali fazer reunião, mandar comunicado, colocar o cliente em primeiro lugar pendurado num quadro na parede. Mas se o atendente, quem está ali na ponta, não sente isso, vira só um teatro empresarial. A cultura ela se pratica até virar instintivo. E instinto não nasce de PowerPoint bonito, nasce da repetição com significado. Então troca a tua reunião ali por um ritual semanal ali de 5, 10 minutos. E para você falar de um cliente que voltou sozinho, uma situação que foi facilitada a vida do cliente, um quase erro que foi evitado. E quando você faz ali isso toda semana, a equipe ela para pensar no passado, começa a trabalhar com a próxima boa história para trazer. E para de premiar só quem tem resultado. Tem vendedor que perde a venda maior para ganhar uma confiança. Tem entregador que chega antes porque sabe da rotina do cliente, entende o que ele está passando ali. Esse comportamento também tem que ser premiado, porque é isso que transforma o cliente em um promotor, não em um número no final do mês. E a gente não quer que a nossa equipe só saiba de NPS, a gente quer que ela haja com NPS sem precisar ficar lembrando. O NPS não é sobre números, é sobre pessoas. Eu não sou contra o NPS jamais, sou contra usar NPS como maquiagem de uma boa gestão. E quero aproveitar esse momento aqui para te dizer que se você quer estruturar um processo que transforma os teus clientes em vendedores da tua marca, eu posso te ajudar a entender como se aplica isso no teu negócio, para a tua equipe. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te fez repensar o jeito que você mede o teu atendimento, olha, ele já cumpriu o papel. Aqui no canal tem muito conteúdo sobre atendimento estratégico, vendas no dia a dia e decisões que você precisa tomar antes da tua concorrência perceber. Maratona os vídeos aqui do canal,
Não para copiar e ficar colando frase pronta por aí, mas para te mudar a forma como você enxerga o teu cliente, como você pode continuar colecionando nota ou começar a construir de verdade um relacionamento com o teu cliente. Até o próximo vídeo descomplicado.